Bom dia, alunos da rede. Tudo bem? Aqui é mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E nós vamos continuar com a aula sobre a região Nordeste. Só que hoje nós vamos ver algumas características físico-naturais, tá ok? Então, vem comigo. Eu queria mostrar para vocês aqui no slide 1 que a região Nordeste ela é subdividida, tá ok? Então aí nós temos quatro subdivisões da região Nordeste. Nós temos ali o número 4, que é a zona da mata, tá? Que é a parte mais próxima ao litoral, ela é mais densamente povoada, ela é mais úmida e é menos quente que as outras regiões. Temos a 3, que é o Agreste, que ele fica entre o sertão seco e entre a zona da mata úmida. Nessa área aí tem o Planalto da Borborema, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é dos responsáveis pelo clima seco do sertão. O que nós vamos focar hoje é nesse número 2, que é o sertão, que tem um clima mais seco, né? E o 1 é o meio norte, que é um bioma de transição. Volta aqui para mim, por favor. Então, por que bioma de transição? Porque o meio norte ele fica entre o sertão e ali próximo ao bioma amazônico. Então, durante o trajeto por essa área, você vai ver as características dos dois biomas, tá? Tanto do sertão quanto do bioma da região norte. Vamos para o slide 2. Vamos lá? Então, aqui nós vamos trabalhar, já que o nosso foco vai ser mais o sertão, né? Você pode ver nessa imagem, nós temos ali a planície costeira, onde fica ali mais próximo ao oceano, a zona da mata, tá? Temos ali os ventos úmidos ou alísios, que são responsáveis, né, pelo clima mais ameno. E ali, tá vendo ali, ó, tem aquele planalto da Borborema, e a gente vai trabalhar daqui a pouco ali no quadro, que são essas chuvas orográficas e por que esse planalto ele interfere no clima do sertão, que é o que a gente vai ver agora, tá ok? Volta aqui para mim. Então, pessoal, eu coloquei esse pequeno esquema aqui, bem resumido, para trabalhar com vocês alguns conceitos, tá ok? Então, por exemplo, nós vimos lá no slide aqui seria, né, como se fosse o Oceano Atlântico, tá ok? A parte mais próxima do oceano fica a planície litorânea, onde nós temos a zona da mata. Essa área aqui, esse trecho aqui é o trecho que ele é mais desenvolvido economicamente e também tem o maior o adensamento populacional, né? Boa parte da população se concentra aqui. Até pela questão de turismo, empregos, tá ok? E aí, a gente vai subindo um pouco, aí nós temos aqui a área do Agreste, que é uma área que fica entre a zona da mata e o sertão. Só que no Agreste, nós temos o Planalto da Borborema. E aqui ocorre um fenômeno bem interessante, quer ver? Vou voltar rapidinho no slide para vocês verem, tá ali. Tá vendo ali? Então, você pode perceber que as nuvens, elas se concentram nesse planalto, né? Então, volta aqui para mim. Então, acontece o quê? Aqui, aonde os ventos, que a gente chama de ventos alísios, né? Bota aqui, ventos alísios. São os ventos vindo aqui do oceano que tornam essa área com um clima mais ameno e onde chove mais. Ocorre o quê? As nuvens se acumulam aqui. Às vezes, quando você viaja por algumas áreas, né, que tem morros, você percebe aquele acúmulo de nuvens ali. Ali costuma ser bem mais frio, né? E ali também chove bastante. Só que a chuva que ocorre com esse acúmulo de nuvens que vai em direção ao morro, à montanha, são chamadas de chuvas orográficas. E o que é isso? É a chuva causada pelo acúmulo das nuvens nessa região de planalto. Tá ok, pessoal? Então, continuando. Então, aí, aqui, esse vento que se acumula aqui, que a gente chama de barlavento. Só que acontece o seguinte, esse planalto aqui, que ele acaba
prendendo boa parte dessas massas de ar. Aí ocorre o quê? Quando escapa algum vento para cá, que a gente chama de sotavento. Por quê? É onde o vento ele sai. Olha o Szinho, é onde o vento ele sai. Só que esse vento, quando ele chega até aqui, onde nós temos o sertão, ele vai muito seco, ele perde quase toda a umidade que ele tinha aqui. Então, essa é uma das causas de por que essa área aqui ela é bem mais úmida e o clima mais ameno, e por que aqui o clima é bem mais seco. Só que nós podemos falar também sobre outras causas. Por quê? Apesar desse fenômeno ele ter uma causa natural, existem alguns elementos econômicos, políticos que fazem com que essa situação se perpetue. Por exemplo, as obras públicas que nunca são terminadas para irrigação dessa área aqui, os camponeses as pessoas que trabalham em fazendas e lavouras, que são dependentes dos latifundiários, né, que são donos de imensas áreas de terra e acabam tendo uma relação de dependência com essas pessoas mais pobres, que acabam dependendo das pessoas que vivem em áreas com mais água, porque aqui nós temos um bioma que é a Caatinga e o clima é semiárido. Por causa de todos esses fatores que eu falei aqui o clima ele é muito seco. O normal no sertão, às vezes, quer ficar 9 meses sem chuva. Isso quando não ocorrem alguns fenômenos climáticos, que isso pode aumentar para 10, 11 meses. Então, essa área aqui, ela sofre bastante problemas. Mas teria como ajudar? Tem, mas como eu falei, isso interfere também em fatores econômicos, políticos, né? Que é interessante que esse pessoal continue nessa situação, porque se você mantém boa parte dessas pessoas aqui vítimas da seca, você tem como se fosse o que a gente chama de voto de cabresto, né? Que as pessoas vão ficar sempre dependente da água que os políticos enviam ou algum fazendeiro, né, que acaba cedendo parte da sua terra em troca de um trabalho quase escravo. Beleza. Mas aqui, né, o bioma que predomina aqui é a Caatinga, que a gente vai ver aqui no slide. Tá vendo? Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta um clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para o período de secas. Você pode perceber ali que embaixo tem um cacto, tá ok? Ele tem espinhos. Voltando aqui para mim, então, nós podemos perceber, por exemplo, que os cactos, ele tem espinhos, né? E por que ele tem espinhos e não flores? Porque é a maneira que ele tem de absorver água, tá? Então, os cactos é um tipo de planta perfeitamente adaptada a esse clima aqui. Então, você pode perceber que esse bioma aqui e esse clima aqui, você pode perceber que eles têm uma relação meio que interdependente. Por quê? Esse bioma tem um tipo de vegetação, né, que se adapta a esse clima. Vamos ver agora mais um assunto que é importante dentro desse tema da região Nordeste. A gente vai trabalhar um pouco agora a questão do Rio São Francisco, tá bom? Vamos ver aqui no slide. O São Francisco ele é um rio perene, tá? Ou seja, ele é um rio com fluxo normalmente constante, tá? Ele não seca, independente do período de estiagem, quando ocorre menos chuvas, tá ok? Então, no slide estava escrito que o Rio São Francisco é um rio perene. Eu falei, é um rio que não seca. O que acontece, ele pode até o nível da água baixar, tá? Devido ao período de estiagem, que é o período que ocorre menos chuvas. Mas por que ele nunca seca? A não ser que ocorra alguma alteração climática terrível, mas fora isso ele não seca. Por quê? Porque no subsolo de um rio perene nós temos águas subsuperficiais, a água abaixo do solo, que as pessoas costumam chamar de aquíferos. Então esses reservatórios de água, aqui está o rio, ok? Embaixo desse rio
tem imensos reservatórios de água no subsolo que alimentam esse rio, então dificilmente ele seca, diferente dos rios intermitentes, que é o quê? São rios temporários, é um rio temporário que ele enche no período das chuvas e quando para de chover, ele vai secando, secando, secando e seca. Quando voltar a chuva, ok, ele volta, né, a ter abundantes águas. E a questão que a gente vai falar também aqui um pouquinho, bem assim, rapidamente, é sobre o projeto de transposição, que se fala já há muito tempo. Há quanto tempo se fala? Na década de 70, 40? Aluno, ó, como eu falei assim, pega a visão. A discussão da transposição do Rio São Francisco vem desde a época de Dom Pedro II. Sério? Sério, professor? Sério? Lá por volta de 1850, já se tinham projetos de transposição, né? Mas aí tem pontos positivos e pontos negativos que a gente vai ver com o slide mais profundamente. Mas, por exemplo, com o lado positivo é que você vai pegar a água desse rio e você vai poder levar ele para áreas onde ele não chega. Então, você vai poder abastecer áreas muito secas, pessoas que moram em áreas que não chove quase o ano inteiro. Mas, porém, também se discute o seguinte, esse rio aqui, ele já é muito usado. Ele está sendo sobrecarregado dentro do seu contexto lá do volume de água. Então, está se pensando que se você transpor as águas desse rio para outras áreas mais distantes, você vai causar um desgaste ainda maior. Então, tem essa questão dos pontos positivos e negativos, tá? Então, você pode perceber que essa questão aqui do Rio São Francisco, ela é polêmica. É bom? É ruim? É interessante você ter um debate, uma conversa com o seu professor, né? E vocês refletirem sobre esse tema, tá ok? Então fica aí a sugestão para vocês, tá ok? Que no caso, aqui eu citei o Planalto da Borborema e as dinâmicas, né, que fazem com que esse planalto ele interfira no clima do sertão. Aí, converse com seu professor, com seus familiares, de repente você tem algum parente que veio da região nordeste e converse sobre isso. Você acha que a questão da seca no sertão, ela é predominantemente natural ou os fatores humanos, como por exemplo a indústria da seca, ela tem maior, assim, ela tem uma importância ainda maior nessa questão da seca. Sim, nós sabemos que os fatores naturais, eles existem, né? Temos esse elemento que faz com que essa área seja seca. Porém, será que os fatores antrópicos ou fatores humanos contribuem para que isso continue até hoje? Será que esse fator aqui não poderia ser fator para minimizar esse problema? Então, quero que você pense, converse com seu professor, com seus familiares, discuta esse tema, né? E aí vamos ver, né, a qual conclusão vocês chegam, tá ok? Então, alunos, eu agradeço, né, por vocês estarem sempre aqui com a gente, assistam às aulas, tá? Acompanhem os trabalhos da Multirio. Eu estou me despedindo, vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigado por estarem aqui, tá? É bom saber que vocês estão aprendendo. Eu estou vendo os comentários, né? Percebendo que essas aulas estão agregando ao conhecimento de vocês, tá? Estou mais uma vez me despedindo, vou sentir saudades. Até a próxima e tchau!